Olá, querido da Igreja da Família, de todo esse mundão da internet. Eu sou o Lucas Castro, estamos aqui no podcast do Estúdio da Digital Creative e hoje eu estou aqui com um casal maravilhoso para falar sobre namoro, noivado e casamento. Eles são casados há 21 anos, com duas filhas, a Letícia e a Sofia. Eles são os meus pastores. Pastora Ágata, pastor Wendel, sejam bem-vindos. Muito prazer enorme estar aqui de novo. Maravilha. Então, nós estamos na semana dos namorados. Uau! E melhores pessoas que nós poderíamos trazer aqui para conversar sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. Os nossos pastores, nós queremos conhecer a história de vocês. A igreja precisa conhecer como nossos pastores conheceram. 21 anos de casado, então vocês casaram muito novos. Como pastora Ágata, não sei quem pode começar, mas a minha pergunta vai direto para a senhora. Como é que foi esse negócio de conhecer o pastor Wendel? Onde a senhora conheceu ele? Ai, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada mesmo por estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa. E falar de casamento, namoro, noivado, eu amo, né? E principalmente contar a nossa história. Legal. São 21 anos de história, muita coisa para contar. Mas começando de onde nós nos conhecemos, né, amor? Nos conhecemos desde os 8 anos de idade. Nos conhecemos na igreja e época de escola dominical e tudo, já conhecia o Wendel, já conhecia o Bruno, a irmã Sandra. Então, a partir daquele momento já houve, né, o contato. Não tem para onde correr ali, a gente se conheceu, só que eu costumo dizer que ele era muito fechado, né? Para não falar em outras palavras, né, amor? Amor, vigia. Ele era muito fechado, ele não conversava muito, e para quem me conhece sabe que eu sou muito dada, eu converso com todo mundo. Então, o tempo se passou, eles se mudavam muito, e para resumir um pouco a história, eu vim reencontrar o Wendel já, acredito, com os meus 14 anos de idade, entendeu? E a partir daquele momento do reencontro, eu não sei dizer nem explicar, mas alguma coisa aconteceu. Se apaixonou. Sim, por incrível que pareça. Coração disparou. Assim, a nossa história é muito linda, eu amo contar a nossa história, né? Então, eu costumo dizer que a gente teve um cupido, né, amor? Sim. A gente teve um cupido. Eu também tive. É nosso amigo até hoje. Acho que todo Qual casal que teve nunca um teve, cupido, né? né, Aldinha? Valeu, Rock. Então, ele foi na minha casa, esse meu amigo foi na minha casa me mostrar umas fotos de um retiro que eles tinham feito na época no sítio da irmã Sandra. E aí, eu olhando as fotos, legal, e eu vi uma foto do Wendel, eu bati o olho naquela foto. Eu falei assim, rapaz, eu conheço esse jovem de algum lugar. E eu bati os olhos naquela foto. Isso já depois de todos esses anos. Depois de todos esses anos. E aí ele viu que eu me interessei pela foto e ele me deu a foto. Naquele tempo não tinha celular. Não tinha celular, era foto impressa mesmo, né? Então, Kodak. fiquei com a foto pra mim, gente, já como ato profético. Já fui orar, né? Já tomou posse da bênção. Botou embaixo do joelho de madrugada fora. Porque assim, o adolescente, o jovem, o solteiro, ele tem aquele desejo de ter alguém do lado. Sim. Ele sente essa necessidade. Eu acredito que a maioria dos jovens hoje, do solteiro, ele deseja casar. Quem que não quer, Lucas, conhecer uma pessoa que possa amar e ser amado? É verdade. Todos nós queremos. Isso é do ser humano. É uma necessidade básica do ser humano, amar e ser amado. Então, naquele momento, naquele tempo, eu era uma adolescente e eu estava vivendo muitas coisas e eu buscava alguém para mim. E quando eu vi aquela foto, algo mudou.
De verdade, né, amor? Você quer falar alguma coisa? Pode falar, né, Neném? Não, só complementando, né, amor? Quando você vê aquela coisa linda ali na foto. Meu Deus. Meu Deus, é meu, Jesus, e de mais ninguém. Eu profetizo, Olha, eu tomo posse. eu vou contar pra vocês. Eu nunca esqueço da oração que eu fiz. Quando eu morava com a minha tia, que eu tinha saído de casa, eu morava com a minha tia, ela arrumou um quarto pra mim, e nesse quarto eu... Qual a idade, amor, que você tinha que acho você que eu fez tinha essa uns oração? 14 anos, porque eu lembro que vocês tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu fiz essa oração com 15 anos. Incrível. E eu me ajoelhei e eu estava vivendo um momento assim tão difícil da minha vida como adolescente. E eu falei para Deus, Senhor, eu queria tanto alguém para ficar comigo, uma pessoa que possa me entender, me amar, me valorizar, sabe? Eu orei para Deus, eu fiz essa oração. E não demorou muito, eu reencontrei o Wendel, sabe? Por isso que eu digo, o adolescente, por ter essa necessidade de encontrar alguém mesmo, ele precisa colocar diante de Deus. Porque primeiro, para um relacionamento dar certo, Deus tem que estar no meio. Aí já é o começo de tudo. É verdade. Para o relacionamento, a Deus dar certo, Deus tem que estar no meio. Então eu fui orar, eu fui falar com Deus, eu coloquei diante de Deus a minha necessidade, sabe? Eu era nova, mas Foi o primeiro namorado? Não foi meu primeiro namorado. Aí é que tá, ele foi o meu primeiro marido, ele foi o meu primeiro tudo. Pai das filhas. Mas eu tive outros namoradinhos, entendeu? Então, eu já não queria mais, eu já estava cansada daquela vida. Eu lembro que eu tive um namorado que a minha mãe odiava. E quando mãe fala, né? Meu pai. Quando mãe fala, é para dar um basta mesmo. Então, eu fiz essa oração e Deus me respondeu, Lucas. Deus me respondeu com o Wendel. Que quando eu reencontrei ele novamente numa outra igreja, eu encontrei com a irmã Sandra. E eu lembrei, eu falei, irmã Sandra, cadê o Wendel? Ele tá lá no carro. Tu acredita que eu fui atrás dele? Eita. Numa multidão de carros. Eu fui atrás dele. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fui atrás dele? Mas eu não consegui achar. Mas o pastor Wendel, ele dá uma de difícil? É isso? Ele dava uma de difícil, Lucas. Muito difícil esse homem. Desde novinho o homem já era difícil. Então, eu lembro que tudo foi através desse nosso amigo. É ele que... Obrigado, amigo. Obrigada, meu amigo. Então, Josanias, tamo junto. Josanias, o amigo de longas datas, nosso amigo. Então, ele levou o Wendel lá na igreja onde eu congregava, lá na Redenção 3. E aí, ali houve o nosso primeiro contato, nosso reencontro. Dali tudo começou, né, amor? Foi. Fala aí, Neném, um pouquinho. Exatamente. Poxa, foram, assim, momentos muito, assim, marcantes, né? Porque ela vinha de uma cultura, eu vim de outra. Embora nós nos conheçamos muito novos, né, na igreja, quando ela disse que eu era um pouco fechada, porque eu era recém-chegado na igreja. Ela já congregava na igreja, praticamente verdade. nasceu de Ali. berço, né, na igreja onde nós nos conhecemos. Então foi algo assim muito legal, porque nós nos conhecemos ainda crianças, e aí o tempo passou, 6 anos, 7 anos depois, aprove a Deus nós nos reencontrarmos, né? E nós não sabíamos o propósito de Deus ainda, né? Nós não sabíamos qual era a vontade de Deus. E aí, o que ela disse, né? Ela orou e tudo, e Deus respondeu. Eu, na verdade, eu praticamente nasci também num lar cristão, mas houve um tempo da minha adolescência que eu me afastei e provei algumas coisas desse mundo. E tive também alguns outros relacionamentos. Mas, cara, quando eu bati o olho na Ágata, Eita. algo queimou no meu coração. É diferente, cara. É diferente de uma pessoa que tem Deus e de uma pessoa que não tem Deus. Eu digo pelas pessoas das quais eu me relacionava. E quando eu olhei para a Ágata, quando eu bati os olhos nela, eu falei, cara, que mulher simples, que mulher, sabe? Que mulher, assim, ela tem algo diferente que as outras não têm. Você compreende? Então, quando eu olhei, eu falei, cara,
é ela. Interessante que a minha mãe sempre falava, não, o Wendel jamais vai casar cedo. Todo mundo apostava que o meu irmão, né, que é um ano mais novo que eu, ia casar mais cedo do que eu. E quando falava sobre casamento, eu falava, não, casar agora não, não tô nem pensando nisso, em relacionamento sério, nada. Mas quando eu olhei para essa mulher aqui, eu falei, uau, essa mulher tem algo diferente, né? Tem a luz, de fato, tem a luz de Deus, ela é iluminada, tem algo, é uma mulher assim com coração, sabe, e... Meu Deus, eu falei, não, eu tenho que chegar perto dela, eu tenho que me relacionar com ela, conhecer a família, né? E aí, a partir daí, né, a gente, né, amor, assumiu um compromisso bem novinho, Bem né, amor? novinhos. Você tinha o quê? 16 anos, E o né? E eu tinha 17. Eu tinha 15 anos. Eu lembro que na época você chegou a fazer o meu aniversário, uma surpresa, 16 anos. Foi. Eu lembro, Eita. você acredita? Então, para continuar a conversa, quero convidar aqui a Reino do Sorvete aqui, ó. Meu Deus do céu, Reino do olha Sorvete aqui, ó, nossos só! pastores. Tem essa legal. conversa tudo a ver com o Conversa nosso super romântica. Meu Deus, momento gente, aqui. olha que Olha legal. isso aqui, Brasil. Muito Gente, obrigado, Reino do Sorvete. De onde Pela é, par- Lucas? Reino do Reino do Sorvete. Sorvete. Fala de Abimael, novo, Lucas. Reino do Sorvete. Reino Vem do pro Reino Sorvete. do Sorvete. Vem, Olha só, vem, gente. vem. Legal. Obrigado, Marisa, Abimael, nossos patrocinadores. Nós agradecemos. Eu ainda não provei que o meu está ali, que eu tô de dieta. Não parece não, mas eu estou. Mas os nossos convidados de honra, a gente tem aqui a taça Gente. do Reino do E Sorvete. tá bonito, e tá É gostoso. a taça do amor. Taça do amor. Só para refrescar. Verdade. Pastores, eu vou Então. pedir algo. Como vocês estão com um doce na boca, eu gostaria de receber. Nós víssemos um beijo dos nossos pastores aqui para esse momento Oh, romântico. meu Deus. Editor, coloca uma música romântica Aê. agora aí. Que pedido! Oh. Primeiro, colocar aqui um sorvetinho aqui na boquinha dela. Eita Deus! Prepare você que é casado, papai. Verdade, Olha só, casal. né, amor? E... Parabéns, meus pastores. Então, nós temos eu vejo um desafio para as pessoas que começam a namorar bem novo. Eu namorei com acho que uns 13 anos de idade, comecei minha vida no namoro. De igreja, comecei a fazer algumas coisas erradas, pequei, caí. Então, quando a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo em relação ao namoro. Porque eu e o senhor, pastor, nós tivemos o privilégio de termos hoje, eu sou casado, o privilégio de conhecer nossas esposas dentro da igreja. Não que existam as pessoas fora são erradas, não, mas as pessoas dentro da igreja têm algo a mais, elas são cheias Exatamente, de tem. Deus. A minha esposa é a melhor esposa do mundo. Hoje tudo que eu estou vivendo é por conta do apoio dela. Então, para quem namora cedo, eu acho um desafio, porque tem um lance dos estudos. Tem um lance dos pais não apoiarem, alguns não apoiarem, porque os pais planejam pra gente um caminho. Não quero primeiro que você faça o ensino fundamental, Verdade. médio, faculdade, e depois da sua faculdade você começa a namorar. Eu vi muitos casos assim, mas eu ouvindo a história de vocês agora, com 16 anos de idade a senhora casou, como é que foi pra família de vocês essa situação? Porque para 16 anos de idade a senhora tinha que ter autorização dos Sim, pais. é. Como é que foi? Então, né, amor? A gente Vai lá, precisou da autorização dos pais, tanto eu quanto ele. E até hoje eu faço essa pergunta para minha mãe. Mãe, por que a senhora deixou eu casar tão cedo? Teve um dia que isso ficou martelando na minha cabeça, Lucas. E eu liguei para a mamãe. Eita, Mãe. mas agora, depois de casada? Sim, depois de muitos e muitos e muitos Meu anos. Deus. Eu fiquei, Vigia. mãe, por que a senhora deixou eu casar tão cedo? Agora, eu tô encucada com isso, né? Então, a mamãe veio e trouxe aquela palavra de... se é pra ficar se abrasando, é melhor que case logo. Meu pai, de vez em quando eu falo isso. Entendeu? E aí, Lucas, nós precisamos da autorização dos nossos pais. Assim,
duas crianças praticamente, né? 16, 17 anos, estão ali no auge da adolescência e tudo. E vamos namorar, vamos namorar. Levei o Wendel pra mamãe conhecer, mamãe conheceu, mamãe olhou ele dos pés à cabeça. Assim. Chamou de galeroso. Foi? Foi. E o seu pai? Porque O papai, ele não era tão assim presente naquele tempo, né? Sim. Na nossa vida, então ele não falava Quem muita respondia mais era a mãe. Era minha mãe mesmo. Entendi. Mas, por princípio e hierarquia, quando ele foi me pedir em casamento, ele foi com meu pai. Primeiro, não foi, Legal. amor? Sim. Foi com meu pai. E no início, Lucas, ninguém dava crédito pra nós. São muito novos, isso daí é besteira, isso não vai Daqui dar a 2 anos certo. termina. Daqui a 2 meses, esse sonho acaba. Eles Já vão ouvi acordar, entendeu? E vai acabar. Mas nós seguimos firmes. E quando eu casei, Lucas, eu casei para não separar. É isso. Entendeu? Eu fui muito firme na minha decisão de casar e não separar. É porque a gente aprende uma coisa. O namoro cristão, ele é uma preparação para o casamento. Isso. A pessoa que quer namorar, ela já tem que ter ciência que já precisa casar. Sim. Não dá pra namorar só por namorar. Não tem como. Eu vivi muito na minha adolescência e só namorar por namorar. Sim, também. Mas quando eu tive um discipulador e falou, cara, você quer namorar, tem que pensar em casar. Quando eu pensava que eu tinha que casar, eu não namorava. Eu falei, eu não posso namorar porque eu não quero casar. Agora, Lucas, tu falou uma coisa muito legal. Você teve um discipulador para lhe ensinar isso. Eu não tive. Nós não tivemos, amor? né? Nós não tivemos ninguém. Naquela época era cada um por si, Deus por todos. Na Obrigado, verdade, João. naquela época, os nossos exploradores eram os nossos pais, né? Os nossos E um pais. assunto interessante que ele tocou, uma questão do apoio que nós tivemos, ou se nós não tivemos, dos nossos pais. Eu lembro que é por isso que é interessante a participação dos pais, né? Nesse processo. Porque eu lembro, eu tinha um costume das meninas das quais eu me relacionava na minha adolescência, de levar para almoçar lá em casa, né? E em cima desse almoço, a minha mãe estava fazendo a vistoria dela na menina. E aí, quando terminava o almoço, Olha aí, eu Alda, deixava tá a vendo menina como em era? casa, e aí eu ia com a minha mãe e falava, mãe, e aí, o que a senhora achou? Me diga o seu relatório. Quando ele fala mãe, ele tá falando da avó, da avó Lídia. É, minha mãe e vó. E aí ela dizia, meu filho, chuta essa que é laço. Chuta, não bateu, algo aqui não bateu, ela vai te trazer problema. Mas a mãe é incrível. A mãe, Mãe é mãe. pode trazer qualquer amigo. Depois Exato. ela manda um áudio. De longe ela faz assim, ó. Mamãe, Aí o que eu te amo. aconteceu? Chegou a vez da Ágata. Eu falei, ô mãe, domingo, depois da escola dominical, vou fazer o almoço aqui, mãe, vou trazer a Ágata pra senhora conhecer. E aí a senhora faz aquela vistoria, e aí depois a senhora me diz o que a senhora achou. Legal. E aí a Ágata foi lá, almoçou com a gente, meia tímida, né, na dela ali, o primeiro contato com a minha mãe. E aí depois deixei a Ágata em casa, e aí eu fui com a minha mãe. E aí, mãe, qual foi a sua posição, a sua vistoria? Meu filho, mulher de Deus. Meu Deus, Cara. muito obrigada. Cara, quando eu... Mulher de Deus. Eu tinha eu tive umas... Estamos juntos até hoje, 21 anos. Glória a Deus. Tinha umas namoradas, namorei 5 vezes. Mas só que meus namoros não eram os namoros tipo de meses. Meus namoros, nunca traí nenhuma namorada. Já fui traído, mas nunca traí. E sempre as meninas da igreja ali, mas quando eu comecei a crescer, a amadurecer, na verdade, dentro da igreja, sobre essa questão de ter uma família, de se relacionar, eu falei, cara, a minha próxima namorada tem que ser minha esposa. Quando eu fiz um propósito, que eu já contei na igreja, fiz um propósito de 2 anos sem me relacionar com ninguém, sem beijar, sem toque, sem nada. Foi 2 anos que eu me taquei dentro da igreja. E foi no final do ano, já de 2019 para 2020, eu conheci a Alda, pelo Cupido lá, Cara, o Cupido Rock. Meu Deus. E assim, quando eu encontrei a Alda, eu falei, cara, é ela. Eu não posso me envolver com ela se eu não vou casar. E a gente namorou 4 meses, 5 meses. E nós casamos. Por quê? Porque eu já namorei com a intenção de casar. É isso. Entendeu? Então, É assim...
E o lance de levar pra mãe, eu tive muito medo, porque a minha esposa é mais velha que eu. Tem mais idade que eu. E eu já falei com ela sobre isso, mas pra mim era uma questão que os meus pais não iam deixar. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu liguei pro meu pai, aí eu falei, pai, eu conheci uma pessoa e tal. Aí ela é assim e tal, é a dona da Coca-Cola. Ela trabalhava na Coca-Cola. Aí eu falei da idade dela. Aí o meu pai falou, meu filho é uma benção, eu tô sentindo paz. Ai, glória a Deus. Cara, É quando isso meu pai mesmo. falou isso, eu comecei a lagrimar lá no Glória a trabalho. Deus. Aí eu cheguei com a minha mãe, eu falei, mamãe, aí contei tudinho, conheci, mostra a foto dela. Aí mostrei a foto dela, do perfil dela, mamãe, meu filho é de Deus. Ai, que bem. Cara, os meus pais me abençoaram. Em seguida, dos meus pais, fui com a minha liderança, fui com vocês, fui com meus líderes, meus discipuladores. Todos abençoaram. E hoje eu tô aqui com a minha esposa. Ah, isso é uma maravilha. Entendeu? Lucas. Porque quando nós começamos certo, tem de dar certo. Exatamente, exatamente. Então esse processo foi muito importante, a questão da presença dos nossos pais. Os pais são... Se o pai falou, vai, eu acho que... Porque assim, cara, a Agatha nasceu na igreja, né? Uma mulher santa, uma mulher... Eu nasci no berço católico, depois minha família aceitou a Jesus, e aí um tempo caminhei na igreja, e depois eu caí no mundão. Era um devasso mesmo, era um largado, era um... E aí pegava uma, pegava outra. Acho que eu tava assim um tempo atrás. Quando essa mulher apareceu na minha Senhor, vida... obrigado, Jesus. Apareceu na vida do homem Eu cegou, falei, né, amor? vou casar agora, não vou perder meu tempo não, que vai outro, chega e eu levo a benção e eu fico chupando o dedo. Aí eu, não, vamos casar agora, marcar o casamento é agora, vou enfrentar o pai, vou enfrentar a mãe. E aí a mãe dela ok, sentiu paz, o pai ok. E o pai até a hora, né? Até me lembro, há 20 anos atrás, ele me olhou assim e falou, meu filho, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 17. Você tá pedindo a minha filha em casamento, você tem 17 anos? Eu falei, quero assumir sua filha. Aí ele, ok, abençoou, minha mãe também, tudo ok, minha família, meus pais. Então, assim, o apoio é fundamental, né? Porque os pais, eles possuem aquele olhar clínico, né? De colocar os olhos assim e, como eu te falei, os melhores discipuladores dos filhos são os pais. É o erro de muito adolescente hoje, até jovens, que se encontram, já tem problema com a família ou quer ser autossuficiente, encontra uma pessoa e sai. Sai de casa, quer viver a dois, às vezes não se casa, vive uma vida, vive a dois ali sem ser casado, e começa a enfrentar a vida, vir os desafios sem cobertura, sem ninguém. Aí no final das coisas, às vezes acontece uma traição, no máximo acontece se a pessoa se separa. Por quê? Porque já começou errado, sem o apoio dos pais. Exato. Então, às vezes o pai e a mãe olham, rapaz, esse cara é malandro, minha filha, não te acompanha com esse malandro. Não, mamãe tal aí. eu vou converter ele. Ixi, aí cai nessa, quer espiritualizar, né? Não aí existe não isso. obedece pai, não obedece mãe, daqui a pouco tá pegando porrada do cara, daqui a pouco tá verdade. sofrendo, daqui a pouco, tá entendendo? Então tem que ter essa parceria, né? E aí, tipo, pô, a nossa orientação que a gente dá, nosso conselho que a gente dá, se você, porventura, não tem um pai, não tem uma mãe, tem o pastor, tem a pastora, tem um discipulador, tem a discipuladora. Cara, e hoje tá muito bom. Hoje tem estudo, tem congresso, tem Isso palestra, tem o No Sex, não sei se vocês já ouviram falar. Então tem o Escolhi Esperar. Isso. Eu cheguei num tempo que esses assuntos de igreja, sexo, namoro na adolescência, ninguém comentava. Era um tabu. Era um tabu. As pessoas faziam ali dentro da igreja, mas ninguém falava. Hoje tá muito amplo para esse pessoal, os adolescentes, para os jovens. O assunto tá mais aberto, os pais, alguns conseguem conversar, tem muito assunto na internet. Sim. Que dá para as pessoas não errarem mais. Verdade. As Exato. pessoas hoje só erram porque Hoje tem Porque muita querem. orientação e Tem muita muita informação. Tem. muita informação. Isso. Isso é muito bom. E quando veio as filhas, como é que foi esse processo das filhas? Filhas são, meu Deus, um presente de Deus na nossa Duas vida. filhas, né? Eu 2 quero anos. ter uma filha.
2 Deus anos permitir. que nós estávamos casados, né, amor? A gente enfrentava ali alguns conflitos, né, de início de relacionamento e ela engravidou, né, amor? Você falou que ao todo foram o quê? 6 meses? 5 meses para até 5, casar? 5, isso. pois é. Nós fomos 6 meses, né, amor? 6 meses, 7 meses. Namoro, noivado, casamento, né? Isso. E tudo bonitinho. E eu coloquei na minha cabeça que eu só ia ter filho depois de 5 anos de casada. Eita. Não, vamos aproveitar. Depois de 5 anos. Mas não deu certo, não. Com 2 anos de casada, eu já engravidei da Letícia, né? Legal. Tive a Letícia com 18 anos. Muito nova, pastor. Pra mim, assim, Muito foi tudo muito precoce, né? A gente sabe que início de casamento não é fácil. A gente sabe que são 2 pessoas que aparentemente se conhecem, mas não se conhecem nada. Até hoje, se você me perguntar, você conhece o pastor Wendel 100%? Não conheço. Porque a gente precisa viver muita coisa ainda. Então, às vezes, numa determinada situação, eu me deparo com um tipo de comportamento, uma atitude diferente. Aí você pensa assim, uau, eu pensei que eu já conhecia, mas eu tô vendo agora e tal, e vice-versa. Então, é sempre assim, casamento é uma construção diária. Isso. E a gente vai aprendendo todos os dias. E todos os dias é uma lição nova, né, amor? Essa construção já está... Há 21 anos, né? Há 21 anos. Então, quando a Letícia veio, para mim foi outro desafio, né? Primeiro desafio de casar cedo. E aí você é obrigada a amadurecer mais rápido, né? A ter responsabilidades como dona de casa mesmo. Aqui a minha mãe me ensinou tudo. Tudo que uma dona de casa... A senhora já cozinhava? Sim, já cozinhava, já lavava, já mas passava. fala a história do nascimento da Letícia. Sim. O significado do nome para o momento que a gente estava vivendo. Sim, verdade. A gente, como o pastor falou, a gente não estava no momento tão bom do nosso casamento. Muita briga, muita confusão, né, amor? Muitos conflitos. A gente não estava conseguindo se entender. Conflito de pensamento, de comportamento. Isso. Então, foi aí que eu engravidei. E aquilo ali mudou tudo pra gente. Então, Letícia significa alegria. Alegria. O nome Letícia. E é Letícia Cristine. Cristine significa seguidor de Cristo. Não sabia. Isso, Cristine. Que, no entanto, tanto a Letícia quanto a Sofia tem Cristine no nome. Uau. Letícia Cristine, Sofia Cristine. Então, a Letícia, ela veio realmente para nos trazer muita alegria. Aí isso mudou a relação que vocês estavam vivendo naquele tempo. Foi um divisor de águas, né? Foi tudo Foi um muito novo tempo. Verdade. Né, amor? E ali a gente... foi mais uma etapa. Opa, subimos de nível aqui. Estamos no outro nível, aprendendo coisas novas. E foi quando passamos por muitas situações com a Letícia, muitos aprendizados também. A Letícia me ensinou a ser mãe, né? Ensinou o Wendel a ser pai. E mais responsabilidades. E que a gente soube... trazer para nós essa responsabilidade, né, amor? Não transferir para ninguém. E a gente começou a vencer na vida. Muito bom isso que você está falando. A gente começou a vencer. E uma coisa que a gente não falou no começo, Lucas. Começamos do zero, não tínhamos nada. Nada mesmo. O que a gente tinha? A gente tinha vontade, né, amor? E muita promessa de Deus. Muita promessa de Deus, a gente queria casar. É muita fé. Então, claro que hoje a minha orientação para essa juventude se programe primeiro, sabe? Se programe. Tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Se programe. É claro que você não precisa ter tudo. Você não precisa ter uma casa, um carro, você não precisa ganhar milhões de dinheiro para casar. Mas case já com, pelo menos, alguma coisinha. Coisa que nós não tínhamos naquele tempo. Nada, meu filho. A gente casou na fé e na coragem. Vamos ver no que vai dar. Né, amor? Passamos por muitos perrengues. Muita coisa mesmo. Muita história. Nossa primeira cômoda para colocar a televisão em cima era uma caixa grande com muitos tijolos dentro. Sério? Sério mesmo? Isso.
Não tínhamos geladeira, era um freezer na vertical, colocava alguma coisa ali, Aldinha, congelava tudo. Tudo doado. Tudo doado, né? Se a gente quisesse água gelada, a gente teria que colocar a garrafa com água e esperar meia hora, tirar ela do freezer, porque senão a gente não ia beber água, a gente só pegava gelo dentro da garrafa. E é num cômodo só, né, amor? Era um quartinho. Esse cômodo era tudo, era sala, cozinha, era varanda, aí tinha um banheirozinho, né, fora, assim. E foi nesse tempo que a Letícia veio? Não, esse daí foi o início de tudo mesmo. A Letícia veio, a gente não estava tão bem também, né? A gente costuma dizer que a Letícia, ela nasceu na época das vacas magras mesmo, sabe? Mas nós fomos muito abençoados por Deus em toda a nossa caminhada, sabe? Deus sempre foi provendo as coisas. Deus nunca nos deixou faltar nada, nada. Né, amor? Você quer completar, neném? Tipo, a gente pode dizer que quando a Letícia nasceu foi o início que Deus liberou as promessas. E quando a Sofia veio, foi o início que Deus começou a cumprir as promessas, né? É verdade. Porque quando a Sofia nasceu, já, graças a Deus, a gente já estava um pouco mais estabilizado, né? Financeiramente falando. Isso. Então, assim, o que a gente aconselha para essa turma agora, né? Essa garotada agora que pensa em casar, né? Em primeiro lugar, se preparar para a vida, né? Se preparar no estudo. Uma vez eu lancei essa pergunta nos meus stories e, na verdade, uma pergunta e uma pessoa perguntou sobre isso, né? Sobre alguém que é novo, que pensa em casar. Qual conselho eu daria? O conselho que eu daria é o conselho de Paulo, né? Aquele que é solteiro, cuide das coisas de Deus, né? Se taca numa igreja, aprende um instrumento, serve na igreja, seja um voluntário, faz uma faculdade, se prepara para aí depois você pensar num casamento, né? Porque uma coisa que a gente sempre diz, que a gente sempre conversa, eu e a Ágata, uma coisa que a gente não faria hoje, o que nós fizemos no passado, é exatamente casar muito cedo, né? Casar muito cedo. Quando eu casei com ela, eu estava recém-chegado à faculdade. Então, até para fazer a faculdade foi muito complicado, né? Ela também não tinha o segundo grau dela, teve que fazer supletivo. Então, para você ver, né, a questão das etapas. Então, o conselho que a gente dá agora cara, estuda, se profissionaliza, né? Porque, poxa, você vai tirar uma mulher de dentro de casa, de dentro do teto, onde ela tem tudo ali com os pais, né? Tem um padrão dela ali, né? E uma coisa que a gente sabe, eu pelo menos eu tenho um comigo, tipo assim, cara, eu não vou tirar a mulher de dentro do teto dos pais dela e oferecer dali para baixo para ela, tem que ser dali para cima. Tirar para sofrer, né? Você tá entendendo? Então, não que nós erramos na nossa decisão no passado, mas se fôssemos hoje, né, a gente estudaria mais, a gente, sabe, se preparava mais pra gente, como ela falou, foi muito difícil o início, né, mas a gente não queria nem saber disso, a gente queria saber curtir um do outro, a gente queria saber, sabe, viver um ao outro, né, amor? Mas a gente hoje a gente tem junto, essa, né, amor? A gente queria estar junto. Mas Lucas, se você me perguntar, pastora, a senhora se arrepende? Eu vou dizer que não. Que não, eu não me arrependo de nada. Não, eu também não. Provavelmente não estariam aqui. Aqui, eu não teria história para contar. Sim. Eu não me arrependo de nada. É claro que a gente tem toda uma orientação para essa juventude de hoje, mas eu tenho a minha história, nós temos a nossa história, eu amo a nossa história. Amo muito, sabe? E é isso, né, amor? Chegamos aqui, algumas pessoas falavam que a gente não ia chegar aos 2 meses de casados. Sério, pastor? Ouvimos muito, né, amor? A gente foi numa oração um dia desse com a Alda e a mulher falou, estão falando que vocês não vão durar, que vocês não se combinam. Estão falando isso, mas isso é inveja. Olha só. Entendeu? Que isso é inveja, né? As pessoas às vezes não conseguem alguém ou a pessoa conquista. Minha esposa casou. Ela dizia que ela nunca ia casar. Olha aí, a Diana entendeu? casou. Mas ela casou. Né, meu amor? Diz um alô aí, pessoal. Sim. Entendeu? Então, as pessoas...
na verdade, quem tem que fazer acontecer o casamento é a gente. Somos nós, é isso Entendeu? mesmo. Quem É tem isso que mesmo. fazer. Porque se a gente se basear pelos comentários das pessoas, Não. será? É verdade mesmo. Aí a gente dá errado. Ou bem que o fulano falou. A gente pega o errado e faz daquilo a nossa vida. Mas falou que não vai dar certo agora, que vai dar certo mesmo. Então, Lucas, isso- uma coisa que eu tenho na minha cabeça hoje é que eu tinha um pensamento totalmente diferente antes. Antes eu acreditava que Deus escolhia para você a pessoa que você vai passar a sua vida. Uma vez já preguei sobre isso. É. Deus não escolhe, Deus não escolhe Deus não. escolhe. Quem escolhe é a gente. Ah, escolhe a Deus gente. vai te dar. Não sei. Mentira. A última vez que Deus deu alguém pra alguém, aconteceu lá com Adão e a Eva. Você tá entendendo? Então, hoje Deus tem um monte de gente aí, vocês podem escolher com quem Então quer namorar. Deus, ele te dá a oportunidade de conhecer. É isso. Então é isso que é o namoro, é o conhecimento. Vamos Uhum. lá, você vai conhecer. E uma coisa que eu digo pro Endel, o namoro ele dá sinais, Lucas, quando não vai dar certo. Muito boa. Muito bom tocar sobre esse Só assunto. só que o interessante é que às vezes alguns jovens e adolescentes eles estão tão apaixonados que eles não conseguem enxergar isso. Uhum. Entendeu? Mas o namoro, ele dá sinais. Então, jovem, adolescente que está me vendo aí, prestem atenção nos sinais. Porque no casamento, isso só se intensifica. Uma vez eu ouvi sobre um namoro. Quem trai no namoro, vai trair no casamento. É isso mesmo. Então, tudo que acontece no namoro vai repercutir no casamento. Não, ele vai mudar, ela vai mudar. É Não. difícil. É muito difícil, Muito Lucas, difícil. entendeu? E casamento é uma viagem. Isso nós aprendemos, né, amor? Por isso, a importância de você saber escolher bem o seu companheiro, a sua companheira de viagem. Eu acho que daria até também um tema, né? Como escolher, né? Como a gente pode escolher, né? Às vezes vem essa pergunta, Como né? identificar, né? Como identificar, como saber se ele é o amado da minha vida ou se ela é amada da minha vida, né? A questão muito interessante que a pastora Agatha tocou aqui é a questão dos sinais, né? A questão dos sinais, porque por exemplo, minha filha que vai casar agora, né? Um rapaz maravilhoso, Juan, da qual eu tenho ele como filho e ele me tem como pai. Então, às vezes vem essa pergunta, vem essa dúvida, né, na cabeça de alguns pais. Poxa, será que a minha filha está casando com um homem certo? Será que meu filho está se relacionando com a mulher certa? Uma das coisas que a gente sempre identifica nessa questão dessa dúvida é, por exemplo, saber se o rapaz da qual a moça vai se relacionar, se ele pelo menos consegue obedecer pai e mãe, né? Porque se ele não obedece pai e mãe, se ele grita com a mãe, se ele é desobediente com a mãe, é muito provável que ele também vai dar trabalho para a futura esposa. É verdade. Né? Se ele gosta de trabalhar, se ele é um cara trabalhador, se ele é um cara preguiçoso, se ele dorme até meio-dia, né? Como diz aquele pregador, né? Se ele não dá um serviço, como é que ele fala? Um dia de serviço, esqueci o nome agora, como é que ele fala? Ou seja, se ele gosta de trabalhar ou não, se ele gosta de estudar ou não. Então, são coisas que precisam ser vistas com seriedade No namoro, porque senão, como você falou, como a pastora Agatha também disse, no casamento intensifica, né? Se a digníssima lá, né? Se é uma mulher que ajuda nos deveres domésticos, né? Se é uma mulher que gosta de limpar a casa, ajudar a mãe, Sabe fazer um café. Verdade. se sabe fazer um café, né? Se não, meu amigo, vai dar BO no casamento. Vai dar BO no casamento. Essas são algumas dicas, né? Alguns sinais que a gente tem que ficar atento, porque senão vai dar problema. E hoje, pra gente concluir, como é que vocês estão? Como família, como Nossa, meu Deus. esposa, marido e esposa, como é que vocês estão? Não, hoje, graças a Deus, eu já tive vontade de mandar ela lá pro Kuwait, Rússia. Não, assim, gente, a gente costuma dizer que pela árvore, né, você conhece o fruto. Então, a nossa vida, ela tem que ser influência como prioridade para os da casa.
Hoje, por que a gente vê muitos jovens Muito dizendo bom. assim, eu nunca vou querer casar? Muitos adolescentes, eu nunca vou querer casar. Por quê? Elas têm Uma referência ruim em casa. referências ruins dentro de casa. Então, quando a gente olha para nossa filha, cara, de 18 anos, e dizendo, eu amo família, Uau. eu amo Eu casamento, quero casar. eu quero ter a minha casar, família. eu quero Sempre foi ter o a minha desejo do coração família. dela. Nossa. Então, quando a gente olha, né, para esse relatório, a gente olha assim e fala, meu Deus, eu estou cumprindo meu propósito, eu estou Verdade. cumprindo meu papel. Você está entendendo? Uhum. Então, isso, nossa, a gente fica muito feliz, né, meu amor? Porque a gente está cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso papel. E aí a Bíblia diz, né, aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus, né? Se você não é influência, né, dentro da sua casa, como é que você quer ser influência fora? Né? Então a nossa história com certeza influencia muitos outros casais, mas o que mais alegra o nosso coração é que dentro da nossa casa a gente é influência. Glória a Deus. Sabe? A gente é influência, né? Quando a gente vê nossa filha, né, amor, de 18 anos e falando de casamento, quando a gente olha a Letícia, ela pega os nossos vídeos, né, sobre casais e assiste, ela pega Cláudio Duarte, ela pega Josué Gonçalves, Ama. né, amor, e assiste. Então, cara, assim, hoje a gente vive, né, amor, nesse nível, né, para a glória de Deus, né? Lucas, a gente está vivendo uma nova fase na nossa vida e eu fico muito feliz e nós estamos muito felizes com o que a gente está vivendo. E casamento, você e a Alda são recém-casados, o Adriano que está aqui que é casado. Casamento é uma renúncia diária, Todo dia. todos os dias. A pessoa, quando ela entra para o casamento, ela já tem que entrar entendendo que casamento é renúncia. Que você vai ter que parar de ter uma mentalidade de solteiro, porque agora você é casado. Então, Você vive tudo para isso, outra pessoa. Sim, você vive para fazer a outra pessoa feliz. Obrigado, amor. Então, é muito lindo, como o Wendel falou, em relação à Letícia, porque a gente vê que ela aprendeu tudo que a gente ensinou. Em relação à família, em relação a casamento, ela aprendeu. Sabe? E ver o desejo dela querendo casar, ver o desejo dela querendo ser mãe, constituir uma família, isso nos deixa felizes, porque nós vivemos isso. Nós amamos quando se trata de família, entendeu? Pra gente, a gente ama falar sobre isso, eu amo. E além da renúncia, o casamento, ele precisa ter, na verdade, a cumplicidade entre o casal. Um precisa apoiar o outro nas decisões que vocês vão tomar, como, por exemplo, a Alda lhe apoiando no seu projeto, no seu sonho. E, um apoia o outro, tanto vice-versa, porque assim... Porque como eu vou querer ser apoiada, eu preciso apoiar também. Já desse eu perguntei dela, minha filha está vivendo o meu sonho, mas e o teu sonho? Quando é que tu vai viver o teu? Então a gente... O marido, o esposo, a esposa, vice-versa, tem que pensar no outro. Sim. Tá acompanhando aqui, mas eu quero fazer o teu. Não é só o meu. Mas é incrível, Lucas, eu não sei como é o coração da Alda, mas por muitas vezes o que passa no coração dos dois é querer se anular pelo próximo, pelo outro, sabe? Pelo cônjuge. Que interessante o que diz lá em Efésios 5:22. O que diz lá? Que o apóstolo Paulo diz assim, olha, mulheres, se submetam ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Essa palavra, missão, que infelizmente em algumas esposas não desce pela garganta. Na verdade, não desce porque não sabe o que é se submeter. Para algumas mulheres, elas acham que se submeter é questão de humilhação. Ou seja, mulheres, se humilhem aos seus maridos. Na verdade, o que está escrito ali, submissão é o quê? Mulheres, vocês precisam se conectar com a missão do seu marido, auxiliar a missão que o teu marido desempenha. Então, esse é
é o X da questão. Esse é o significado da palavra submissão. É casar com a missão do marido. Por exemplo, você casou com a Alda, a Alda casou com você. Hoje ela está casada com a tua missão. Por isso, a gente orienta para quem quer casar com o ginecologista. Porque a mulher vai ter que aceitar o homem na missão dele. Ele é médico, pô, né? Então, tipo, casei contigo. Você já casou comigo sabendo que eu sou médico. Você vai mudar. Não, como mudar? Eu nasci para isso, esse é meu sonho, é o que eu estou vivendo. Então, para dar certo, é a palavra de Deus, né, amor? Se alguém perguntar, poxa, por que vocês estão dando certo há 21 anos? Porque a gente procura obedecer a Bíblia. Procura obedecer a palavra de Deus, né, amor? É uma construção diária. Eu amo meu casamento, Lucas. Uau, Nossa. isso é muito bom ouvir. Eu amo meu casamento. Porque o que amo mais a meu gente marido. escuta e vê são pessoas se divorciando. Ou a minha mulher é chata, entendeu? Ou o que ele está separado, entendeu? Então, ouvir isso da senhora é muito bom. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Mas, Lucas... pois é, mas é aquilo que eu te falei. Quando eu casei para não separar. Isso. Que, inclusive, muitos casais erram nessa questão de quando tem uma briga já querem... já falam em divórcio. Tá aqui uma coisa que nunca saiu da minha boca. Divórcio, a palavra divórcio. Não, meu filho, casou, vamos continuar casados. A gente vai vencer todos os desafios e obstáculos que vão surgir. Nós vamos vencer juntos. E aí é subindo de nível a cada dia. É colocando um tijolinho ali, construindo um casamento saudável. Amém. É isso Amém? aí. Gente, tivemos uma conversa aqui maravilhosa. Apesar do pouco tempo que nós tivemos aqui, eu quero convidar você para todas as quinta-feiras continuar com esse papo sobre noivado, namoro, noivado e casamento no nosso SPC da Igreja da Família. Não é só para contrariar, é só para casais. Aqui com nossos pastores, pastor Wendel e pastora Ágata, falando agora na Semana dos Namorados. Desejamos a todos os namorados muito amor, muita saúde, muita cumplicidade, né, pastor? O que mais? E olha só, né? Você namorado, ó, vão namorar, você casal, lá no Reino do Sorvete, gente. Pronto. Esse sorvete é uma delícia, Verdade. é muito gostoso, ó, morango, chocolate, eu acho que, né? Namorar no Reino do Sorvete. É verdade. Então, Casamento é isso, né? Uma mistura de tudo, de emoções. né? Então agradecemos vocês. Mais uma vez o podcast aqui da Igreja da Família. Na próxima quinta nos encontramos aqui somente com os pastores, o pastor Ágata e o pastor Wendel aqui no Estudo da Digital Creative para o SPC. Valeu, muito obrigado, pastores. Valeu, Termine com um beijo aí para os românticos Oh. de casa. Editor, coloca uma música aí, editor. Isso. Deus abençoe teu Te casamento, amo, amor. teu relacionamento. Verdade, Deus abençoe.